todos. Muita alegria que a gente inicia mais um estudo bíblico, agradecendo a bondade do nosso Deus que nos permite estarmos juntos, unidos, mesmo à distância, podendo gozar das bênçãos do Senhor e da alegria de ter a sua palavra, né? Que é realmente um verdadeiro consolo, é um verdadeiro abrigo, é um refúgio na nossa tribulação. E uma das coisas que tem me feito pensar nesses últimos dias, estou trabalhando um tanto e ocupando muito meu tempo, eu comecei a pensar sobre como aproveitar os tempos que tem liberdade, e uma das coisas foi começar a ouvir web rádio, os irmãos, os horários que dá tempo e tal, e um dos estudos me chamou muita atenção, e o palestrante falava sobre a oração, e ele falou que um dos membros da igreja procurou e queria aprender sobre orar. E ele ficou meio pensativo, falou, mas como assim? O que você quer aprender a orar? Não, eu quero que você me passe as suas orações porque eu quero fazê-las. Aí ele entendeu que a pessoa sabia do poder da oração, sabia dessa pessoa, sabia desse ministro do evangelho que orava e muitas coisas aconteciam, e ele queria essas orações para repeti-las para Deus. E com isso, esse ministro foi sábio na sua ação e falou, não é assim, você não precisa ter as minhas orações, você precisa entender como orar, e o que orar, em que local orar. Ele começou a comentar sobre isso, e foi citando umas situações que eu comecei a pensar, falei, nossa, que coisas diferentes, né? Muitas vezes a pessoa fala, não, eu vou fechar a oração somente naquele quarto, somente naquele momento, somente naquela situação eu posso orar, Deus vai me ouvir. Mas não é assim que está na palavra de Deus. Sim, tem situações que a gente vai ler, mas vamos pensar sobre pessoas que oraram em diversas situações. E o Senhor ouviu a oração deles. A gente pensa que sobre orar, tem um lugar certo para orar? Não tem. Por quê? Lembramos sobre na cruz. O Senhor Jesus Cristo orou a Deus na cruz. E Deus ouviu a oração do Senhor. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A gente lembra sobre Ezequias. Isaías tinha acabado de chegar, tinha vindo lá da sentença do Senhor, que em poucos dias ele morreria. E ele, deitado em sua cama, virou para o lado da parede e orou ao Senhor. E deitado, orou ao Senhor. O Senhor ouviu a sua oração. Antes de Isaías sair da cidade, Isaías voltou e trouxe a mensagem do Senhor para Ezequias, esse rei. Jonas orou. Ele nem estava, não estava nem pendurado, nem estava deitado em uma cama. Ele estava no ventre do peixe. Ali eu não posso colocar que Jonas teve que ficar de joelhos para orar ao Senhor. Não, Jonas estava dentro da barriga de um animal. E ele orou. O Senhor ouviu a oração dele. O Senhor atendeu, o Senhor entendeu a situação dele. E ele saiu do ventre do peixe. A gente lembra sobre Neemias. Neemias estava trabalhando. Estava fazendo o seu serviço como copeiro do rei e orou ao Senhor. Ele tinha oração matinal que orava, lembrando da sua cidade natal e tudo aquilo que estava acontecendo. E ele ali, na situação, ele orou ao Senhor quando teve a oportunidade para ter boas palavras a falar com o rei. Ele estava orando no seu serviço. Então a gente tem que lembrar que não é fechar o olho, porque eu posso estar orando dirigindo o carro. Eu não vou fechar o olho para orar. Mas por que você vai orar nessa situação? Será que você viu alguma coisa que comoveu o seu coração? Você lembrou de alguma pessoa que falou algo? Você viu alguma situação ali, um acidente? Muitas vezes dói o nosso coração, fala, nossa, Senhor, abençoa essa pessoa que sofreu esse acidente, ou talvez dos seus familiares, em tudo isso. A gente se comove em tudo isso. E nós podemos aprender também com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele orou no monte, ele orou no jardim, ele orou nas cidades, ele saiu para a praia para orar. Em várias situações ele orou ao Senhor. E a gente vai ler agora uma particularidade, um trecho que o Senhor Jesus Cristo falou sobre oração. A gente vai ler em Mateus, capítulo 6. Eu pensei em fazer vários slides, mas eu falei, não, vamos folhear a Bíblia, que a gente está com bastante vontade de abrir, de mexer, os momentos que a gente
vinha na reunião, ouvia aquele barulho da folha mexendo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, por enquanto. A gente vai ler. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. E quando orardes... Peraí, deixa eu mexer aqui. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Assim confiamos no entendimento da sua palavra, que Deus estará nos dando nesses momentos, meditar sobre esse tema em particular. Aqui o Senhor comparou a parte de oração com os hipócritas. Então, aqui não é falando que eu não posso orar audivelmente, não é falando que eu não posso orar na sinagoga, ou se a gente for tratar como igreja, na esquina, mas o que é? A fim de serem vistos pelos outros. Essa oração, ela já tem a glória para si mesma. Você já está sendo visto pelos outros. Os outros estão te olhando. Você pode falar as melhores palavras, você pode exaltar a Deus com todas as palavras da nossa língua portuguesa, inglesa, aramaica, alemã, mas não está passando daquele local. As outras pessoas estão olhando só para você. Não está surtindo nenhum efeito. E o Senhor fala, você quando orar, lá no teu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Aqui ele mostra o que é a situação de você olhar algo ou alguém que expõe e alguém que sabe a quem levar os seus problemas. O Senhor trata aqui esse pedaço da oração, um momento particular, um momento que você tem com Deus. Não é um momento que você também está em família, que você quer agradecer a Deus, não é um momento que a gente está na ceia do Senhor adorando em comunhão e nós estamos falando audivelmente, mas assim, é um momento principal, o momento primordial da oração. E o cristão sem oração não é cristão. Porque o cristão sem o contato com o seu Cristo, o que ele é? Não é cristão. O cristão é um seguidor de Cristo. Nessa situação, pensando sobre oração, a gente consegue olhar para grandes homens do passado. Podemos citar John Wesley, podemos citar Lutero. E olha o que foi falado deles, ó. John Wesley, ele fala que ele não tinha muita apreciação por ministros que não gastassem pelo menos 4 horas por dia em oração. Ele não apreciava essas pessoas que não se dedicavam à oração e lembrava também do seu ministério. Então, uma pessoa que buscava a direção de Deus para ministrar a palavra. Pessoas que se dedicavam a isso. Lutero orava regularmente 1 hora por dia, exceto em dias que tinha muito tarefa. Então, em dias de muita tarefa, ele orava menos. Não, ele orava por 2 horas e quando terminava tudo, orava por mais 2 horas. Então, não é o motivo de falar que a gente está vivendo num momento muito corrido, que nós não temos tempo para oração. Oração deve ser o nosso momento essencial. Oração deve ser o nosso momento de particularidade com o Senhor. E o que é falado mais ainda na palavra de Deus que a gente lembra? Então, a gente somente pode orar no período da manhã. Isaías 50, verso 4, comenta sobre pela manhã os ouvidos do Senhor. Mas o Senhor não está somente atento pela manhã. O Senhor é falado em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Então não é só pela manhã, não é só pela tarde, não é só pela noite, não é só pela madrugada que a linha está congestionada. Não, o Senhor ouve em todos os momentos. O Senhor é o guarda de Israel, não dormita nem dorme o guarda de Israel. A gente lembra sobre Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele conseguia tirar no seu momento 3 vezes ao dia. Ele orava, ali é falado que ele orava no seu quarto, com a janela virada para Jerusalém. Esse era o momento que ele orava no seu quarto.
Aqui não é falado que ele somente orava esses momentos do seu dia, porque era uma pessoa muito importante e que também havia muitas decisões que ele tinha que tomar. E havia situações que ele não poderia se retirar para ir orar. Ele orava assim constantemente e podemos ver a situação do servo. E chegou um momento que até uma resposta de oração demorou para chegar, pela luta que nós enfrentamos ao redor, pelas armas espirituais, pelas coisas infernais que estão ao nosso redor. A oração, o Senhor trata conosco e até fala e relembra sobre isso, sobre para não entreis em tentação. E a gente já vai chegar nesse ponto aqui. Então nós não temos um momento quando particular, somente aquele momento do dia para orar, e nem quanto que nós devemos orar. O Senhor Jesus orou em todos os momentos, orou na madrugada, orou no final de um dia cansativo. Nós lembramos ali na multiplicação dos pães e peixes, saiu para orar, os discípulos foram, pegaram o barco, foram para o outro lado do mar. O Senhor Jesus depois encontrou com eles. Nós podemos ver que tinha essa constância em oração. Por que nós devemos orar? Porque Deus está dormindo, porque Deus não sabe de tudo aquilo que eu penso, daquilo que eu ajo, Deus não conhece a mim, Deus não sabe de nada. Não. Se eu for orar por isso, eu estou esquecendo quem é Deus, do que é Deus. Nada foge do seu controle. Então, se o Senhor sabe de tudo, se o Senhor me conhece, ali a gente pode ler em Mateus 6 e 8, que o Senhor sabe daquilo que a gente precisa, mesmo antes de nós pedirmos. Então, para que nós oramos se o Senhor sabe de tudo isso? A primeira parte da oração nós devemos lembrar, até a gente não vai analisar toda a oração que o Senhor colocou, mas a primeira parte nós devemos lembrar. A oração deve exaltar a Deus. A oração deve glorificar a Deus. É o momento que nós temos de exaltar a Ele. É o momento que nós temos de ter comunhão com Ele. É uma comunicação. Nós temos esse livre acesso agora. O véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. O nosso intercessor é Cristo. O nosso advogado é Cristo. Nós temos esse livre acesso. Quando nós olhamos sobre a palavra Pai, se você for procurar no Antigo Testamento, Pai vai ser tratado em pais terrenos, ou Pai como sendo aquela pessoa que foi a precursora de fazer algo diferente que não havia no mundo. Nós não temos ninguém chamando Deus de Pai. Nós temos, lembrando de Deus sendo o Deus que me vê, Laroi, quando aquela serva de Sarai foi mandada embora, Deus olhou, enviou o seu anjo, ela pôde falar, né? Esse é o Deus que me vê. A gente pode falar sobre Deus é minha bandeira, Deus é o meu refúgio. Salmo 46, muito bom. Deus é meu refúgio, fortaleza. Maravilhoso a gente lembrar sobre todas essas qualidades de Deus. E nós agora chegamos, o Senhor Jesus Cristo fala para eles, Pai nosso que estás no céu. O Senhor Jesus mostra e ensina aos discípulos a orar chamando Deus de Pai. E você poderia pensar, Estevão, isso é uma presunção. Ou, Estevão, isso daí está escrito porque Deus é pai de todos. Não, nós não podemos confundir. Deus deu a vida, ele vem a vida. Deus concede a vida e Deus tira a vida. Mas Deus não é o pai de todos. Nós lemos em João 1:12, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra poder ali naquela situação é mostrado como concedeu, foi permitido, a gente pode falar como foi dado uma carta de autorização para nós sermos chamados filhos de Deus, porque nós não somos filhos de Deus, nós somos adotados como filhos de Deus. E nessa situação nós podemos imaginar o quão precioso é nós chamarmos o Senhor de Pai. E a gente agora também trata, agora em outra situação. Em João 8, do 39 ao 44, o Senhor fala sobre o pai da fé, sobre os judeus falando sobre Abraão,
sendo o nosso pai, e o Senhor Jesus Cristo fala: se vós sois filhos de Abraão, fazeis as obras de Abraão. E no final ele fala: vós sois filhos do diabo e fazeis as obras do vosso pai. Nós que somos cristãos, que somos filhos de Deus, nós temos feito as obras de Deus, nós temos mostrado que Deus é o nosso pai realmente. Então nós temos vivido uma vida cotidiana, corriqueira aqui, como se o nosso dia fosse chegar à sexta-feira, chegar ao sábado, chegar ao domingo, o nosso descanso, de nós buscarmos a Deus. Ou nós temos buscado a cada dia, aproveitando a cada oportunidade, aproveitando cada momento, de apreciar, de olhar o céu. Agora, nessas últimas vezes, eu estou conseguindo apreciar o céu mais cedo, então consigo parar e olhar um pouquinho mais e falar: nossa, que maravilha. Esses dias eu pude olhar pela manhã e eu vi um desenho que as nuvens, que o vento fez nas nuvens, que eu olhei assim e falei: meu Senhor, que maravilhoso poder olhar esse quadro que o Senhor pintou. É um quadro que vai passar alguns minutos, já vai sumir essas nuvens, mas o Senhor fez isso. Maravilhoso poder olhar e adorar e falar: Deus, o Senhor é grandioso. O Senhor ainda tem sido misericordioso aqui neste mundo, permitindo que as pessoas se arrependem e creiam no Senhor Jesus Cristo e possam habitar com o Senhor um dia aí no céu. Quando nós oramos, nós alinhamos os nossos desejos aos desejos do Senhor. Não é que nós estamos falando que Deus não conhece, é nós que muitas vezes não conhecemos os caminhos de Deus. O Senhor fala que os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E agora, como que nós podemos entender sobre isso? Estevão, mas você está falando sobre isso, tem um trecho ali de Mateus 18 e 19 que fala que se duas pessoas concordarem aqui, algo na terra será concordado no céu, então Deus vai mudando os seus desejos de acordo com a nossa vontade. Negativo. Se 2 ou 3 ou 10 ou 50 ou 1000 pessoas orarem pedindo para Deus para que o Senhor Jesus Cristo não volte, Deus vai atender isso? Não, de maneira nenhuma. Isso daí é uma ordenança, isso aí é uma promessa, coisas que ele deixou claro, ele não vai mudar. Não importa o quanto que for falado. Nesse trecho é falado sobre a persistência, nesse trecho é falado sobre a união das pessoas, entendendo o desejo, entendendo essa liberdade que nós temos com o Senhor, e nós também alinhando o nosso desejo ao Senhor. Maravilhoso é a gente poder caminhar e a gente olhar e falar: nossa, Senhor, estou andando em sua vontade. A gente lembra sobre Jonas, assim como nós citamos ele. Jonas foi para Nínive pregar o evangelho. Ele pregou a destruição daquela cidade. As pessoas se arrependeram. Os reis, os príncipes falaram para todos se vestirem de pano de saco, para caso o Senhor se arrependesse daquilo que ele estaria enviando e concedesse que eles pudessem viver. E o Senhor concedeu isso. E lá é falado sobre Deus se arrependeu. Não é tratado sobre como que Deus, sendo nós humanos, arrependendo de um pecado. Porque se Deus se arrependesse de um pecado, ele precisaria de um Salvador. Deus não precisa disso. Deus não se arrependeu de um pecado. Deus, naquela situação, ele se arrependeu daquilo que ele ia falar. E, deixa eu pegar o trecho certinho aqui. No hebraico, aquela parte de se arrependeu foi a tradução trazida para nós, mas isso seria: ele foi confortado, foi tranquilizado daquilo que ele ia, da ira dele que iria cair sobre eles. Não é que ele falou que ia cair, agora ele voltou atrás. Não, ele alertou e falou que a ira dele iria cair sobre eles pela maldade deles, pela motivação que moveu o coração deles, não somente externo. Deus viu o coração deles. Eles se arrependeram, com certeza. Ele abriu mão daquilo que ele ia fazer. Ele pôde, o que a gente pode falar? Ele absolveu aquela culpa que eles tinham por causa da atitude que eles tomaram. Então, não é que a oração deles modificou a Deus. A oração deles modificou o alerta e a justiça que Deus ia colocar sobre eles.
Então tem que entender que a oração não é porque a gente orou e Deus se lembrou e Deus modificou isso. Não, tem coisas que são claras na palavra de Deus que a gente não vai mudar. Cristo vai voltar, a morte vai chegar, o salário do nosso pecado é a morte. A gente não pode orar a pessoa para que ela não morra. A gente pode orar pela sua saúde, a gente pode lembrar e pedir a misericórdia de Deus, conceder. Deus concedeu para Ezequias mais 15 anos de vida, mesmo Deus sabendo o que ia acontecer depois com a vida dele. Deus concedeu a esse rei esses 15 anos. Então, é algo maravilhoso essa parte da oração, e o Senhor Jesus Cristo trata em Mateus 26, em 41, sobre não cair em tentação. Orais para que não caiam em tentação. O Senhor já sabia de duas coisas que ia passar. Até o Senhor trouxe para Pedro. Falou para Pedro, vocês não puderam vigiar, mais um pouquinho, orai para que não entreis em tentação. E a gente pôde ver o que aconteceu logo mais. Eles vieram prender o Senhor, quem retirou a espada e feriu? Pedro. Pedro já tomou uma atitude nervosa. Será que se ele tivesse orado e buscado ao Senhor para não cair em tentação, ele estaria com seu coração mais tranquilizado aos desejos do Senhor, estaria lembrando naquela situação, quando as pessoas vieram o prender, lembrar, opa, o Senhor falou que ele seria preso, que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria. Ele falou isso. Os discípulos lembraram depois. Mas nessa situação o Senhor falou, orais para não entreis em tentação. Ele deixou claro que a oração poderia fortalecer eles para que não caíssem em tentação. Nós pensamos sobre o lugar certo para orar, nós pensamos sobre quando orar, nós pensamos sobre por que orar, e nós agora pensamos também sobre a oração pode mudar. A oração pode mudar a Deus? Não. Deus é imutável, Deus tem os seus desejos, Deus tem as suas ordenanças. A oração pode mudar as coisas. Nós vemos em Jonas isso, nós vemos em Elias. Elias orou. Tiago fala, Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou e não choveu por 3 anos e 6 meses. Ele orou, homem sujeito às mesmas paixões que nós. Se a gente for analisar a vida de Elias, a gente pode ver que Deus foi tão maravilhoso com ele, Deus agiu com esse servo nos momentos grandes, nos momentos ali contra os profetas de Baal, nos momentos contra Acabe, e nós vemos que Deus tratou até a depressão do seu servo, Deus tratou com alimentação, Deus tratou o seu psicológico, Deus tratou a maneira como ele via o próprio Senhor. Nessa situação ali de Elias, a gente vê e lembra que ele foi para uma caverna, o Senhor deu um alimento para ele, ele comeu, ele caminhou, foi para uma caverna, e o Senhor perguntou, Elias, por que você está na caverna? Sai da caverna. E ele, quando saiu, apareceu fogo, teve tempestade, teve vento forte, teve muitas coisas. E o Senhor não estava ali. E veio uma voz mansa e suave falar com Elias. E como Elias se comportou, a sua capa cobriu o seu rosto e foi falar. Olha a reverência, olha como que ele se comportava perante o Senhor. E o homem que o Senhor permitiu que não experimentasse a morte. Maravilha, né? Ver tudo isso. Um dos poucos homens que a gente pôde notar que o Senhor o levou para si. Um homem que vivia segundo o coração de Deus. A gente lembra sobre Davi, um homem segundo o meu coração. E a gente lembra sobre os Salmos, e quando vemos Davi olhando para o Senhor, Davi se arrependendo, Davi falando como é maravilhoso o Senhor estar em tua presença, como é maravilhoso o pardal encontrou casa, o andorinha ninho para si, encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. E nessa parte eu posso lembrar do rei, se não me engano, o rei Josafá, quando é encontrado a lei do Senhor, quando eles estavam vivendo uma vida totalmente leviana, e foi encontrado o livro da lei do Senhor nos escombros, e foi lido. O rei chorou, o rei pensou, e o rei pôde clamar: o que nós estamos fazendo? Esse Deus tão maravilhoso, esse Deus
o poderoso tem sido misericordioso para nós. Ele poderia ter destruído, poderia ter feito tudo conosco. Ele tem sido misericordioso. O que nós temos feito? Como que nós temos agido com todas as bênçãos que Deus tem nos dado? E em tudo isso, a gente chega em um dos pontos, eu sei que o nosso tempo não vai dar para a gente continuar um pouco mais, e os próprios discípulos chegam para o Senhor em Lucas 11:1. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 11:1. A gente começar esse trechozinho aqui. Lucas capítulo 11, verso 1. Lucas capítulo 11, verso 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Será que a nossa ação tem sido diferente? Será que quando nós terminamos ou oração ou aquilo que nós estamos fazendo, as pessoas querem aprender como que nós chegamos a isso, como que nós chegamos a esse ponto? Será que as pessoas almejam isso? Depois que o Senhor Jesus terminou de orar, os discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles tinham um exemplo. João ensinou aos seus discípulos. Eles já puderam ver milagres, eles já viram situações de mortos ressuscitando, já viram multiplicação de alimentação, já viram a parte do mar. E os discípulos pedem para o Senhor para aprender a orar. Não pediram para como fazer esses milagres, para você ver como é a importância da oração, como que é necessária a oração, como que o cristão precisa deste meio, o cristão necessita viver em oração. E essa vivência em oração lhe proporciona entender ainda mais a Deus, lhe proporciona entender quem é Ele. A princípio, nós temos aqui várias ações de Deus, mas e hoje nós estamos vivendo no século 21. Será que nós somente temos orado ao Senhor pedindo cura, pedindo libertação dessa doença? Será que Deus não conhece essa doença? Será que Deus não sabe aquilo que está acontecendo no mundo todo? Como que nós estamos pensando, como que nós estamos agindo, como que nós estamos vivendo nessa situação? Há pessoas falando sobre uma situação em guerra, quando se olha no comércio, a destruição, a luta, a peleja para a produção, a peleja para a venda, uma situação de guerra. Homens do passado viveram isso também. O povo de Israel viveu isso também. Neemias estava como escravo, estava como preso em outro local. Lembra daquela menina, a criança que vivia no Naamã, estava como presa, estava vivendo como escrava. Como que ela vivia lá? Lembrando do Senhor, lembrando que havia um homem de Deus ali, lembrando que havia em Israel pessoas que serviam ao Deus vivo e verdadeiro. Lembramos de Daniel, quando foi tido aquele decreto sobre ser jogado na cova dos leões. Ele foi para o seu quarto e continuou aquilo que ele fazia, adorando a Deus. Ele foi condenado à cova dos leões. Depois disso, o rei pôde falar: o Deus de Daniel, o Deus de Daniel. E pôde proclamar em todo o reino o Deus daquele homem que estava ali. É que ele vivia junto com o rei, mas um homem que agora pôde mostrar que havia um Deus, havia alguém que vivia junto com ele. Havia o Deus único, vivo e verdadeiro. Será que nas nossas vidas nós emanamos a Deus? Será que nas nossas vidas, no nosso momento de serviço, nós podemos lembrar de algum canto? Será que nós podemos adorar a Deus cantando em pensamento, cantando, sussurrando? As pessoas ao nosso redor, quando tem um momento mais tranquilo, eles cantam aquilo que está emanando do seu coração. E nós, será que nosso coração está emanando? Será que nosso coração está ansiando, como a corça anseia pelas águas vivas, falando que nós ansiamos pelo Senhor, nós necessitamos, nós buscamos, nós desejamos estar próximos a Ele?
e estar próximos com os irmãos, assim como é falado, não deixar de congregar, como é costume dos irmãos. Nós tivemos pregação recente, lembrando sobre os talentos, e isso nos fez pensar sobre o nosso Senhor. Quando que Ele virá? Será que Ele vai nos achar vigilantes? Será que vai nos achar utilizando os dons e talentos que nós temos? Ou será que os nossos dons e talentos têm sido drenados pelas coisas deste mundo, pelas nossas preocupações dessa vida? Tudo nessa vida que vai ficar. Daquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos levando a Deus, aquilo que nós estamos angariando ali no céu, lá vai continuar. As nossas obras lá vão ser provadas pelo fogo, as nossas obras, os nossos feitos. Quando a gente lembra também em Apocalipse, quando mostra as taças cheias de incenso, falando que são as orações dos santos. Precioso é para o Senhor as orações. Precioso deve ser para nós essa comunhão com o nosso Pai. Nós podemos ser chamados de filhos do Senhor. Nós podemos chegar a Ele, chamar de Pai, ou Abba Pai, como chamando o Papai, aquele que nos salva. E assim nós agradecemos a presença e a comunhão. Deus abençoe a cada um aquilo que ainda faltar, e que o nosso Deus esteja nos guiando e nos ajudando, que a nossa oração seja cada vez mais fervorosa e que possamos adorá-lo sempre, sempre.